Bom dia! Nossa leitura bíblica de hoje, Lucas capítulo 21 e 22. Inicia o 21 com a oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Já preguei sobre isso. Quero destacar aqui o fato de Jesus estar ali no templo e de que havia ali no templo a questão do gasofilácio, né? Você que não é acostumado com esse nomezinho estranho, né? O gasofilácio é aquele lugar onde se coloca os dízimos e ofertas. Jesus está ali, está observando isso. Eles estão fazendo aquilo, né? Então era uma prática comum no Novo Testamento, a questão de dízimos e ofertas. E para aqueles que acham que dízimo não é bíblico, que dízimo é coisa só do Antigo Testamento, não é. Eu já falei sobre isso. Se você tiver dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu te passo estudos que demonstram que o dízimo é bíblico para o tempo do Novo Testamento, o tempo que nós vivemos atualmente. Então Jesus está observando isso. Jesus aqui ele faz uma observação a respeito da oferta dessa mulher, que pobre, né, ela dá ali todo o seu sustento, ao passo que os outros estavam dando aquilo que sobravam. Essa é a observação de Jesus. Então, destaca o fato de Jesus não proibir. Jesus não falou assim, olha, por que vocês estão fazendo isso? Não precisa fazer. Isso aí é coisa do Antigo Testamento. Não tem que fazer nada. A minha casa é casa de oração, então não precisa de ter gasofilácio, de ter recolhimento. Jesus não falou isso. Jesus só fez uma observação quanto àquele que estava dando com sinceridade, dando como sacrifício, e aqueles que estavam dando sobras. Continuando aqui, a partir do verso 7, o princípio das dores, né? Jesus chama a atenção deles, olha, tome cuidado, vejam que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, chegou a hora, olha o Cristo, não os sigais. Gente, tem muito engano por aí, cuidado para não seguir falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos. Verso 9, quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, é necessário acontecer essas coisas, mas não é o fim ainda. Ele fala a respeito da parábola da figueira, que é uma exortação à vigilância, né? Nos chama e nos mostra o exemplo da figueira, que vai mostrando as primeiras folhas e flores quando vai chegando o tempo, né? Entramos aqui no capítulo 22, o plano para tirar a vida de Jesus, né? Temos o pacto da traição, diz que, verso 3, que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Então, Judas estava agora realmente
possesso, conduzido ali por Satanás para fazer aquele plano da traição. Os discípulos preparam a Páscoa. Verso 9, eles perguntam para Jesus: Mestre, onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Então era uma celebração da qual eles prepararam. E aí, a partir do verso 19, Jesus pega aquela refeição, aquela observação da Páscoa e transforma aquele momento na ceia do Senhor. Né? Um momento onde ele muda essa cerimônia para nós. Então, nós não observamos a Páscoa como era no Antigo Testamento, mas como Jesus mostrou agora, né? Nesse texto aqui, né? Quando ele pega aqui, o verso 19, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Veja, esse pão é aquele pão sem fermento, né, que eles observavam no ritual da Páscoa. Né? Mas agora Jesus diz: Isto é o meu corpo. Então, aquele pão apontava para o corpo de Cristo, aquele cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. É o sangue de Jesus. Então, muito mais do que elementos básicos, um pão sem fermento, um cálice, um suco de uva, um carneiro que era morto, um sangue que era passado na porta da casa, o comer rapidamente, vestido, preparado para a viagem. Muito mais do que isso, é Jesus Cristo. A nossa Páscoa é Jesus Cristo, que foi morto, pregado na cruz, o seu sangue derramado, a sua vida entregue como sacrifício vivo, como Cordeiro de Deus, né, para tirar o nosso pecado. Ok, continuando aqui no capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Pedro era convertido ou não? Nós sabemos que a conversão é algo espiritual, que a conversão é operada pelo Espírito de Deus, não somos nós quem nos convertemos, mas quando nos chama aqui a questão da nossa conversão, é o momento da nossa tomada de posição. Então, quando diz aqui para Pedro, quando te converteres, né? Tá falando dele se converter, dele tomar a sua posição, certo? Veja só, Deus nos escolheu. Vou citar o meu exemplo. Nós cremos que Deus nos escolheu antes do nosso nascimento. Deus nos escolheu na eternidade, nos predestinou. Mas a minha conversão se deu aos meus 26 anos de idade. Agora, antes disso, eu era salvo ou não? Se era um eleito de Deus, sim. Só que a minha conversão se deu num determinado momento, que foi o momento certo de Deus. E assim é na vida de cada um de nós. Ao momento da conversão, ao momento da transformação, ao momento que nós tomamos atitudes, e eu vejo muitos crentes que não tomam atitudes, que às vezes ficam igual Pedro aqui, né? Andando junto com Jesus, mas vacilão, né? Pedro aqui, toda hora ele vacilava, né? Falava que não devia, tentava usar de violência, né? Cortou a orelha lá do soldado que foi prender Jesus, depois negou Jesus lá na hora que Jesus estava sendo preso. Vacilão.
andava com Jesus, mas ainda não tinha tomado uma decisão, uma postura, ainda não tinha rompido com a sua vida, suas atitudes, o seu modo. Então há muitos que caminham com o Senhor, que frequentam a igreja, que lidam com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, mas que ainda está faltando uma transformação de vida, sabe? Não estou falando de salvação. Salvação é operada por Deus mediante a predestinação, sabe? Eu estou falando de mudança de vida, mudança de atitude, testemunho. É isso que que Jesus está falando aqui para Pedro. Olha, Pedro, o Satanás está querendo te peneirar, mas eu roguei por você, eu estou te protegendo. E você, quando você tomar posição na vida, você vai fortalecer seus irmãos. Você vai fazer a obra de Deus, você se envolva verdadeiramente com a obra de Deus. É isso que Jesus está falando para Pedro. E isso está certinho, porque nós também precisamos disso, sabe? E eu fico temeroso com esse negócio de Satanás, veja só, Simão, eis que Satanás vos reclamou, pediu. Satanás estava pedindo, querendo pegar Pedro. E Jesus estava protegendo a Pedro. Olha, meus irmãos, se não for o Senhor, né, o diabo vai destruir. Então, mude de vida, se envolva com Deus. O texto prossegue, né? Jesus ali no Getsemane, agora ele vai para ali, como de costume, orar, e tem aquele momento de transformação ali. Verso 42, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Depois ele é preso. Aí nós temos o episódio onde Pedro vai negar Jesus, né? Quando eles falam, você também é um deles. Ele, não sou. Você é sim, você estava com eles. Não estou não, não conheço eles. Aí o galo canta. E diz o verso 61, né? Olha só. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O texto dá a ideia para nós de que de onde Pedro estava, Jesus conseguiu olhar nos olhos dele. Então houve um momento ali que eles se olharam e Pedro lembrou de tudo isso e, envergonhado, se afastou e chorou amargamente. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, tem misericórdia de nós e nos dá um verdadeiro compromisso contigo. Verdadeiro compromisso. Que possamos fortalecer os nossos irmãos. Que possamos levar uma vida santa e dedicada a Ti. Não ficar brincando de ser crente, mas uma vida dedicada, fiel ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.